E como a gente adora, tem que convidá-la para conversar, porque quando o assunto é saúde e bem-estar, para mim, falou em acupuntura, tem que chamar a doutora Odinê Bechara. Doutora Odinê Bechara, seja bem-vinda para mais um bate-papo com muito conhecimento, com muita informação boa, não é mesmo? É um prazer estar sempre aqui, né, batendo um papo como construção de saúde, dando dicas importantes, né, para o nosso telespectador ficar mais por dentro de como se cuidar, como construir saúde de uma forma natural, né? E é sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. Fico feliz, muito linda, sempre viajando, uma agenda cheíssima, mas não vamos perder então a oportunidade de saber mais desses temas que você tanto domina. Odinê, quase sempre as pessoas não entendem muito bem, mas a acupuntura, ela é uma especialidade, é verdade? É verdade. A acupuntura, ela é uma especialidade odontológica desde 2015, quando o nosso conselho reconheceu, né, essa especialidade, e muito disso foi por conta dos trabalhos que vêm vindo, os trabalhos científicos, né, quando você busca informação científica, você encontra, e tratamentos dentro da odontologia, né, que o dentista pode utilizar a acupuntura, tá, como uma ferramenta efetiva, principalmente, como é muito mais a minha área, que é a dor orofacial. Aliás, quando você está falando da acupuntura como especialidade e trazendo a sua formação, que é a da odontologia, talvez eu, que já te conheço, tenha mais facilidade em relação à pergunta, em relação à compreensão. Mas parecia que antigamente, a palavra antigamente também é uma maneira minha de eu falar do antes aí e do agora, mas falava-se muito em odontologia como um tratamento de cárie, né, de canal. Mas não se falava ou não se destaca, né, como você traz agora para a gente com mais clareza, o quanto que pessoas têm relacionados à questão da cabeça, da região da cabeça, onde estão os dentes, e daí em diante todo um monte de situações que podem ser causadores de dor. E eu fiquei sabendo que nesse dia 16 de maio foi o dia, é considerado, né, o Dia Nacional da Conscientização da DTM. Gente, vamos lá, eu tenho a colinha aqui, ó, disfunção temporomandibular, e da DOF, que é a dor orofacial. Odinê, para ter se tornado Dia Nacional, eu sempre digo que se não é para festar, é para alertar. Sim. Então, do que estamos sendo alertados por essa data do dia 16 de maio? Essa data ela foi criada, né, pelos conselhos e pelo SPDOF, que é a Sociedade de DTM Dor Orofacial, para trazer a conscientização para as pessoas, porque, pasmem, em torno de 30 a 33% Uau. que as pessoas no Brasil sofrem de dor orofacial. Isso significa quase 70 milhões de brasileiros. E é muita gente. É um volume altíssimo. E muitas vezes, né, dentro desse contexto, as pessoas se acostumam a sentir dor. Nossa, terrível, hein? Não, Passa a fazer parte, é constitutivo, né? Dorzinha básica, acontece, né? muitas vezes eu pergunto, nas perguntas, na minha avaliação, não, mas isso é normal. Dor não é normal. Eu sempre falo isso nos meus vídeos, nas explicações, que não se acostume com a dor. Ela não é normal. Então, é importante, essa data eu fiquei muito contente, inclusive, por conta disso, pela essa conscientização, né, de que você precisa aprender a ouvir seu corpo. E nosso corpo é o todo, né? Como eu já falei de outras vezes, os meridianos estão no corpo inteiro, tá? E a dor orofacial, ela é uma dor que limita. Ela pode ser até incapacitante, entendeu? E ela está muitas vezes ligada a outras comorbidades. No caso, o Dia Nacional da Disfunção Temporomandibular e da Dor Orofacial é um objetivo muito nobre e muito bom para que as pessoas comecem a reconhecer sintomas. Então, se eu estou com uma dor na face... Descreve um pouquinho melhor situações para que a pessoa pense, nossa, essa dor que eu tenho, então é isso? Pode ser isso, né? Sempre uma investigação. A DTM é multifatorial, né? O que é DTM? É alguma coisa relacionada à ATM,
ATM é articulação temporomandibular, tá? Ela que O lugar da ajuda mordida, nesse, né? isso, com a mordida, com a dobradiça. E você começa a ter dor na mandíbula, no temporal, que são músculos da mastigação, né? O masseter, que está aqui na face, você começa a ter, você percebe que ao falar, Olha. ao mastigar, né? Você tem dor. Isso já é um indício que você precisa procurar. Dores de cabeça. Tem pessoas que mastigam com o temporal e não sabem. Então, dores de cabeças tensionais, dores cervicais, porque tudo isso faz parte desse sistema, tá? Essa porção ascendente do trapézio, ela faz parte, inclusive fez parte da minha pesquisa durante o mestrado. Então, ela promove cerveja. E nós temos muitas dores referidas, né, nesse caso. Então, é importante que você aprenda a ver isso, né? Esses sinais, sintomas, que são mensagens que o corpo está dando de que algo não está bem e eu preciso cuidar. Aprofundando um pouquinho isso, Por favor. Dentro dessa visão, né, da acupuntura como especialidade odontológica, ela vem auxiliar em muito, porque dentro desse contexto a gente começa a observar emoções que possam ser traduzidas em sinais. Nossa, Dini, Tá? é verdade. Então, por exemplo, a raiva. Olha aí. Você sentiu muita raiva de alguma coisa? Trânsito, como trânsito. o Quanto tempo dura um farol, né? Não tem isso? Então, de repente, o que acontece? Eu tensiono toda essa musculatura. E se eu sou bruxista, pior ainda. Nossa. Né? Porque o bruxismo é uma dor orofacial também. Sim. Agora, dor orofacial, vamos pensar, oro dentro da boca, facial fora. Então, é importante que, diante de um quadro de dor, eu, como dentista, e o colega também, precisa avaliar se não há um dente que sofreu uma restauração, que está com algum contato prematuro. Um degrau, né? Um degrau, morde isso. A né? pessoa sente mais alto. Isso é muito importante, porque isso pode ser confundido com uma dor muscular. Porque a gente está falando de dor facial. Então, dor muscular. Né? Assim como um tratamento de canal. Por exemplo, um dente que vai a uma pulpite, que é uma inflamação, né, grande, que a polpa não aguenta mais, ela já recebeu muitos estímulos, e aí aquilo começa a incomodar. Então, tem que ver logo o que está acontecendo, para a gente traduzir isso. Né? Eu já tive a oportunidade de receber pacientes dentro do consultório em que era dor de dente e não dor referida no dente. Sim, olha tá? que diferente. É diferente, né? Porque um caso de um canal, você precisa abrir imediatamente. No caso de uma dor por uma pericoronarite, que é uma parte da gengiva que inflama, também tem que ser... São coisas que mascaram, tá? A dor. Então, a gente tem que buscar essas minúcias. E como fazer isso? Aquele nosso papo antigo, é anamnese. O que é a anamnese? A avaliação, uma avaliação empática, tá? Eu preciso me colocar no lugar do outro. Acolhedora, porque dor não é fácil trabalhar. Sim. E dores crônicas, elas estão muito ligadas a histórias, a carregar um peso nas costas. Bom, Ednei, para você que já entende, né, da temática, eu imagino que o privilégio de ser atendida por você é saber que tem muito conhecimento e experiência prática no dia a dia, principalmente sabendo que desde que você montou o espaço Viver Terapias Integrativas, você se colocou mais ainda aberta, né, para essa movimentação aí em busca da qualidade de vida e da saúde das pessoas. Odinei, para as pessoas que querem conhecer mais o seu trabalho, faz uma chamada falando para a gente certinho o local, o endereço, convide-as para conhecer mais de você. Se você sente que algo não está bem e que precisa cuidar, mas você se sente assim meio angustiada, às vezes você está com sintomas de dor de cabeça frequente, né? Ou o próprio estômago em si, sinais que o corpo envia e que muitas vezes fragmentação do sono, né? Tem o horário, né, Elo? O horário do sono, que muitas vezes eu acordo sempre no mesmo horário, isso aí já é um indício do elemento que está
pode estar desequilibrado. Então, se você tem essas questões muito profundas em você, ou você quer conhecer mesmo, ficou curiosa, entre em contato comigo, tá? Na minha bio, eu tenho uma página no Instagram também, e no meu endereço, né? O meu telefone é o 997-230136, e o meu endereço fica na Capitão Adelmo Norberto da Silva, 570, nas salas 25 e 26, tá? Que temos toda uma estrutura montada para te atender com o maior carinho, né? E acolhimento, para que você construa a saúde, né? E possa viver intensamente, né? Com saúde, as infinitas possibilidades. E assim a gente encerra esse bate-papo incrível com a doutora Dinê Bechara, que já é referência, guarde a palavra acupuntura, tratamento da dor, melhoria para o sono, viver espaço de terapias integrativas, junte tudo isso e use. Doutora Dinê Bechara é a nossa indicação.